Para você construir uma história, uma vida bonita, bela, uma vida que seus parentes tenham orgulho de você, é demorado, tá? É tijolo em cima de tijolo. O Senhor Jesus, ele disse que é demorado. Que quando a gente vai construir a nossa vida, a nossa história, a gente tem que alicerçar a nossa vida na rocha. A árvore leva tempo para suas raízes fincarem, né? Agora, para ela ser destruída, 1 segundo é o suficiente, tá? 1 segundo, um momento, um vacilo, você leva um pipoco que acaba com a sua história, acaba com a sua estrutura toda, tá? É por isso que o Senhor Jesus, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E assim, irmãos, olha, você deve tomar cuidado, principalmente quando você estiver sob forte pressão, sob forte emoção, tá? Quando você não estiver no seu normal, principalmente para tomar atitudes, tá? Tomar atitudes, tomar decisões. Atitudes e decisões que vão mexer com a estrutura de uma vida, elas não podem ser tomadas sem um tempo de pensar, sem um tempo de refletir, sem um tempo de orar, de apresentar a Deus, tá? Você que vai tomar uma decisão séria, deixa a poeira baixar. Você não tem ideia de quantas pessoas arruinaram as suas vidas por causa de 10 segundos. Se tivesse pensado 10 segundos, respirado 10 segundos, não teria destruído a vida, tá? Você já viu falar de casos, uma briga de trânsito, um momento e 2 famílias destruídas por causa de uma batida que qualquer grana resolveria, aí gastou muito mais com o advogado, destruiu 2 famílias, por quê? Não respirou fundo, tá? A palavra de Deus, ela dá alguns exemplos de pessoas que se arruinaram ou arruinaram alguém por causa de um momento de precipitação. Inclusive, Salomão, ele vai dizer, olha, Salomão em Eclesiastes 5, ele vai dizer, olha, tome cuidado quando você for à casa de Deus, não seja precipitado, não te apresses a fazer votos. Muitas de pessoas vêm aqui no meu canal dizer, pastor, eu fiz um voto e não cumpri. Por que fez um voto e não cumpriu? Porque não pensou antes, né? Se tivesse parado para pensar um pouquinho, peraí, eu tenho condições? É o que o Senhor Jesus, ele fala, né? Ele diz, olha, quando vocês vão construir uma coisa, para, senta, analisa, vê se tem condições, se não tem, tá? Um familiar meu, ele me deu uma orientação muito importante. Ele disse, olha, Júlio, o ministério de um homem, ele é um castelo de areia, tá? Para construir, ele dá trabalho. Agora, para ele vir ao chão, é como quem vai ali e já volta. E hoje, nessa era de rede social, onde todo mundo é uma câmera, pegar você num vacilo, meu irmão, destrói. A gente vê aí, né? Direto, pessoas que destroem as suas vidas por causa de um momento, uma precipitação, na hora da raiva, na hora da fúria, né? Cuidado com a hora da fúria. A minha mãe, uma vez, irmãos, deu uma surra no irmão meu, na hora da fúria, a vizinha veio, acusou ele de um roubo que ele não tinha roubado. Minha mãe nem pensou 2 vezes. Olha, tem coisas que você precisa pensar 2 vezes, tá? Já foi
machucando o menino, mas bateu, irmão, de cortar ele todo, deu banho nele de sal, tá? E quando o menino estava todo ensanguentado, a vizinha chegou e disse, não, não foi ele não, a gente achou, estava lá em casa, meu marido tinha escondido em outro lugar. A coisa foi tão séria que a minha mãe ficou com tanto remorso que se ajoelhou nos pés do meu irmão e pediu perdão. Irmão adotivo, né? Ela criava muitos filhos. Então, muito cuidado no calor da emoção, na hora da raiva, na hora da alegria. São momentos perigosíssimos. Momentos perigosíssimos, principalmente para tomar atitudes, tá? Principalmente para tomar decisões. Toma cuidado, espera, respira, aprenda com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, lá em Marcos 8, acho que é versículo 11, os fariseus vai tentar ele, né, com a pegadinha, né? Porque tem gente que fica assim, que nem um diabo, assim, ó, tentando a gente o dia inteiro. Tentando o dia inteiro. Aí aqueles caras lá tentando o Senhor Jesus, vai, mostra um sinal, mostra um sinal. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus respirou fundo, ó. Suspirou fundo. Por que ele suspirou fundo? Por que o texto deixa isso claro? Porque o Senhor Jesus, ele está dando uma dica para a gente, olha, na hora da pressão psicológica, na hora da pressão, respira fundo, ó. Por que muita gente é reprovado na autoescola? A pressão psicológica, o nervosismo, aí faz coisa errada. Olha ali, a lição do carro já é clara nisso. Por que muitos erram ali? Por causa que não suportam a pressão. Ali é o instrutor com a cara desse tamanho de delegado, a pressão de você estar fazendo. Você sabe fazer a coisa. Você fez na autoescola. Fez, refez, fez de novo. E por que na hora da prova é reprovado? Por causa da tensão, falta de autocontrole, tá? E a palavra de Deus, ela diz que uma pessoa descontrolada, ela é uma cidade sem muro, ela é desprotegida. Aquele que não pode se conter é como uma cidade sem muro, ele não tem proteção, tá? Ele é uma pessoa que... Pastor, o senhor falou que tem exemplos bíblicos de pessoas que se deram mal por fortes emoções. Tem sim, tá? Tem o caso de Noé, né? Noé embriagou-se, ficou bêbado e aí ficou nu, né? Mostrando que bebida não é lá muito bom, não é boa coisa, né? Bebida tira o seu raciocínio. Ela trabalha na mente tirando o gatilho do freio, tá? Então você desinibe, faz coisas que nunca imaginou fazer sob o efeito do álcool, tá? É por isso que tem o chamado ressaca moral. Depois que bebe, fica envergonhado, né? Rapaz, tu viu o que tu fez, menina? Aí a pessoa não quer sair nem de casa, né? Então ele bebeu muito, ficou pelado, e aí o seu filho Canaã, o seu filho Cã, né, foi lá e viu ele pelado e falou para os seus irmãos. Quando ele acordou da embriaguez que falaram para ele, ele ficou tão furioso, que ele lançou uma maldição em Cã e pegou, tá? Ele disse, maldito seja Cã, seja servo de seus filhos, dos seus irmãos, né? E praga de pai, irmão, lançada com ódio pega, tá? Cuidado, você que tem filhos rebeldes, tá? Eu já conheci muitas moças, jovens, que diziam, olha, minha mãe só vivia falando que eu era isso, que eu era aquilo, que eu saí com fulano, sem eu ter feito. Aí por causa das palavras dela, eu fui lá e fiz. Olha aí, tá vendo? A palavra lançada. Então, no momento de ódio, de raiva, Noé amaldiçoou um filho dele, tá? Amaldiçoou e pegou. Outro exemplo bíblico também, no momento de raiva, de estresse, é em Números capítulo 20, tá? Ali foi muito sério, porque Moisés, com gente apurrinhando no ouvido dele, e o Senhor Deus tinha falado para ele, olha, fala para a rocha da água, que a rocha era símbolo do Senhor Jesus, e Noé fez o quê? Moisés fez o quê? Com aquele ódio, feriu a rocha, disse, pode essa rocha dar água? E a rocha deu água, mas por causa dessa desobediência dele,
ele não entrou na terra prometida, tá? Veja só, 1 minuto de ódio, 1 minuto de raiva, tirou Moisés de entrar na terra prometida, tá? Ele morreu fora da terra prometida, tentou depois reverter a situação. Olha, tem situações que não dá para reverter. Tem situações que não tem volta. Cuidado com o encantamento, tá? Às vezes você está sendo seduzida por alguém no trabalho, vai destruir seu casamento. Ou seduzido por alguém no trabalho, está em transe. A Bíblia fala da mulher de Provérbios, né? Que ela sai com encantamentos, perfume, com conversinha, e você vai saindo da realidade. É uma serpente, né? A cobra, ela pega um pássaro, irmãos. Por quê? Porque ela hipnotiza ele. Então, às vezes, você está hipnotizado e acaba fazendo besteira. Em nome do Senhor Jesus. Toma cuidado. Esse vídeo é um alerta, tá? Olha, teve um velho que fez uma besteira terrível. Encantamento de mulher, tá? Que é Herodes, tá? Capítulo 6 de Marcos, você vai ver. Herodes está na festa, bebida, ali na festa, amigos, e às vezes a gente, quando está no meio de muita gente, a gente começa a se perder, né? Você já viu gente assim? Que quando está no meio de muita gente se amostra, né? Começa a fazer um monte de bobagem? Pronto, era Herodes. No meio de muita gente, eu sou o cara, eu sou aquilo, e a faculdade mental, ó, perdeu o alicerce. Ficou boiando, né? E ali naquele encantamento, a enteada dele começa a dançar para ele, e velho é estranho, né? Velho não pode ver novinha que se perde, né? Mas o que tem de velho se perdendo com novinha, irmão? Porque parece que nunca viu mulher na vida. Então ele viu a novinha lá dançando para ele, e ele se abestalhou. Diga o que é que você quer, minha filha. Diga, o que você quiser eu dou. Aí, meu irmão, aí veio o golpe fatal, né? Uma palavra dada. A Bíblia diz, olha, cuidado quando você prometer uma coisa. Mesmo que seja na emoção, você vai ter que cumprir, né? Porque é feio prometer uma coisa e não cumprir. A Bíblia diz que é para a gente cumprir até com prejuízo. Aí ele, com aquele encantamento, a menina falou, olha, eu quero a cabeça de João Batista. Acabou com a festa dele. Acabou com a festa dele. Por quê? Porque ele tinha medo e respeito por João Batista, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus. Inclusive, ele escutava João Batista. Aí, olha, quando a menina falou isso, ele se entristeceu. Acabou com a festa. Por quê? Se ele tivesse pensado, se ele tivesse na faculdade mental normal, ele jamais teria feito uma besteira dessa. E aí teve que cumprir a palavra, e por causa disso, um profeta morreu. Tome cuidado quando você estiver no calor da emoção. No bate-boca, a Bíblia diz, olha, desista de bater boca logo, antes de começar, porque a discussão é como a vazão de uma represa, é uma rachadura na represa. Se começar, meu irmão, se não tiver a turma do deixa disso, acaba nas vias de fatos, tá? Isso aconteceu com 2 grandes homens de Deus, cheios do Espírito Santo, tá? Que foi Paulo e Barnabé. Olha, Barnabé ajudou Paulo demais. Barnabé apresentou Paulo aos apóstolos. O Espírito Santo gostou tanto dos dois que disse, separe-me a Paulo e a Barnabé para uma obra missionária. Foram separados, colocados na obra missionária. E aí, meu irmão, depois, na segunda viagem, por causa de João Marcos, os dois começaram a bater boca. Olha para aí, olha. 2 amigos, cheios do Espírito Santo, discutindo por bobagem. Paulo não teve a sapiência, guardou rancor dentro do coração, porque na primeira viagem, João Marcos voltou no meio do caminho e Paulo ficou guardando aquilo. Olha. Cuidado, meu irmão, com aquilo que você guarda dentro de você, sabe? Aquela desfeita que está aí guardada dentro de você. É melhor você procurar resolver isso com calma. Paulo ficou ali com aquele ressentimento guardado dentro dele, ó.
guardado, não falou na hora, disse, não, eu te pego na virada. Cuidado, irmãos, tá? Eu estou falando sério. Às vezes a gente destrói uma família, às vezes a gente destrói um chamado, às vezes a gente destrói uma igreja por causa de quê? De coisas mal resolvidas, fortes emoções, resolver as coisas no calor da emoção, em alta emoção. Cuidado com ódios guardados, tá? Com ciúmes guardado. Você vai ver isso em Mical, né? Mical fica com ciúme de Davi. Davi vem com a Arca da Aliança e vem alegre, feliz, e ela com aquela coisa, quando vê Davi, aí diz assim, você é um vadio, né? E Mical morreu sem filho. Provavelmente Deus fechou o ventre dela para ela não ter filho, tá? De Davi, tá? Uma palavra lançada não volta atrás, tá? Toma cuidado. Então Paulo ficou ali, olha, com aquele ressentimento. João Marcos abandonou a gente e ficou guardado. Aí na segunda viagem, Barnabé disse, vamos levar João Marcos. Aí Paulo explodiu. Não, porque não, ele abandonou, não tem cabimento, e aquela discussão. Olha, veja como a discussão cega. Paulo não pensou, Barnabé é muito amigo meu. Barnabé e eu, nós fomos separados por Deus. Barnabé, a gente tem uma história junto. Ele jogou tudo no lixo. Bicudo, né? Bicudo. A gente, às vezes, quando se acha no direito, fica bicudo demais. Se achando no direito, é desse jeito, é desse jeito. Calma. A Bíblia diz, veja o outro como superior a você. E a discussão foi tão grave entre Paulo e Barnabé que aí separou-se. Nunca mais Atos dos Apóstolos deu notícia dos dois juntos. Ó, uma amizade tão bonita. Quantas amizades, irmãos, a gente vê aí destruídas por causa de grana, por causa de mulher. O cara não sabe se conter, fica dando em cima da mulher do amigo e ali uma desgraça acontece. Quanto a emoção forte ou sob efeito de álcool, quantas desgraças não acontecem no Brasil dioturnamente. Pessoa sob efeito de álcool pega a avenida, causa desgraça, mata um, mata outro. Pelo amor de Deus, quando é que a gente vai procurar pensar? A minha mãe já dizia, quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado, né? Então assim, meus irmãos, tem uma decisão para tomar. Uma decisão. Vai comprar alguma coisa, cuidado com esses comerciais que diz só amanhã, só amanhã. É mentira, não é só amanhã. Pensa um pouco, vai entrar numa dívida, senta. Se você for decidir se vai entrar numa dívida lá na loja, você tá pego. Pega o que você vai comprar. Ali você está encantado vendo aquilo, aí eles dizem, imagine isso aqui na sua sala, pronto, lhe fisgou, aí você esquece que tem aluguel, você esquece que tem outras dívidas, você esquece de repente, você na emoção, no calor, eita, e agora? E agora tá sufoco, e agora o diabo é que está me destruindo, não é o diabo, foi você que não parou para pensar. As atitudes, a gente pensa que tudo é para sempre. Aí fica desrespeitando o cônjuge. Fica fazendo coisas que não agrada. E ali, olha, aquilo ali está sendo guardado dentro do coração. Quando estourar, já ouviu falar, né? Quando a bomba estourar, aí quem que estiver perto é que sofre. Aí depois é crianças sofrendo, filhos sofrendo, crescendo com problemas psicológicos. Por quê? Porque o boneco e a boneca não fez igual o Senhor Jesus. Respira fundo. Assina isso. Não tem que assinar nada agora. Eu vou sentar, vou analisar, vou pensar. Isso aqui envolve a minha vida inteira. Eu não posso chegar assim e decidir uma coisa dessa. Peça conselhos. A Bíblia diz, na multidão do conselho está a sabedoria. Quando foi decidido para mim assumir a igreja, mas meu amigo, tudo quanto era pastor eu liguei. O que você acha? Você acha que eu devo ir?
Você acha que eu devo aceitar? Como é que é? Pedir conselho aos meus amigos, às pessoas que me amavam, tá? Presta atenção. Para de tomar atitudes impulsivamente. Aquilo que é seu vem para sua mão. O que é seu, Deus marcou para você. É seu. Não tem que ter pressa, agonia. Não, não. Sob forte emoção, nada. E emoção que eu falo é muita alegria e muita tristeza. Tá? Às vezes, se com tristeza, amargura na alma, lança aquela palavra, meu irmão, arrebenta, é uma bomba atômica, tá? Você jogar uma praga em alguém com ódio da sua alma, aquilo aleja. Se não alejar, mata. Eu tô dizendo, tá? Eu tenho experiência com essas coisas. Mãe, às vezes, com ódio da filha, do filho. E aquilo sai uma bomba, aquilo no mundo espiritual, meu irmão, vai virar atraso. Então, olha, respira fundo, espera um pouco, ora. Senhor, eu estou com vontade de fazer isso. O Senhor é comigo. Me dê um sinal. Será que você vai aprender com Gideão ou não? Gideão viu o anjo disse, você é valoroso, você é isso, você é aquele. Posso fazer um teste? Faz o teste. Aí fez um teste. Olha, se o novelo amanhecer molhado e tal. Aí deu certo. Posso fazer o teste ao contrário? Então faz o teste, tá? Mas não sai por aí metendo os pés pelas mãos, falando o que vem do coração na hora da raiva. Olha, eu vou colocar uma coisa para você, tá? Motivação é uma bênção, né? Mas a motivação sem controle é um veneno. Motivação é uma bênção, mas motivação sem controle é um veneno. Imagine você estar motivado e correndo motivadamente na direção errada. Eita, quando vir der conta, aí é tarde, né? Então, motivação tem que estar acompanhada de inteligência e sabedoria, tá? Imagine um touro motivado, brabo, dentro de um aniversário de criança, a desgraça que é feita. Então, nem toda motivação é bem-vinda. A motivação tem que vir acompanhada de inteligência e sabedoria, aconselhamento, direção correta. Então, acalma, aquieta a tua alma. Vai tomar atitudes que vai envolver toda a sua esfera. Ora a Deus, pensa. Não é para ficar também lerdo para sempre, não. Mas pede a Deus e faz as coisas com convicção. Quando é uma coisa que não tem mais volta, saiba, isso que eu vou fazer não tem mais volta. Aí você assume o risco sim ou não, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Cuidado com as emoções, que elas podem ser um veneno para tomar atitude. Amém? Compartilhe esse conteúdo, deixa um like, um comentário se você quiser. Deus te abençoe. Se inscreve se você não for inscrito.